Se inicia hoje, dia 20 de 2 de 2024, esta briga. E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, da parte de Deus, descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem. E essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. E o espírito de ousadia, Deus dizia assim, agora eu coloco esse espírito de ousadia nesta pessoa. Eu tentava ver a pessoa de todo jeito, não conseguia ver a pessoa. E havia uma aposta. Aí eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via aposta, eu via a palavra aposta muito, né? Isso já com Deus. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olha só, vem cá. Aí Deus disse, olha, dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Não dá. Não dá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 20 de 2 de 2024, 2 horas da manhã agora. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse sentado numa guerra. Não é só um acontecimento, nem dois. São uns 3 acontecimentos fortíssimos para acontecer, mas essa pessoa não voltava atrás por causa de uma aposta que tinha sido dobrada. Dobraram a aposta. Aí eu ouvi Deus dizer assim, vão perder agora vão perder, porque dobraram a aposta e dobraram errado. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu digo que foi um pesadelo porque foi muito assustador. Eu estava como se eu estivesse subindo assim um pouco da cama, como se eu estivesse levitando um pouco da cama, e isso me deixou meio amedrontado. Milícia de anjos, legião, né, de anjos de Deus descia sobre o Rio de Janeiro, sobre Brasília. Mas eu vi uma briga no reino espiritual, no céu, assim no espaço aéreo, né, descendo, e era briga que saía faísca de fogo, como se fosse relâmpago, de muitos relâmpagos, muitos trovões. E aí eu ouvi aquela voz que dizia assim: se inicia hoje, dia 20 de 2 de 2024, se inicia hoje, dia 20 de 2 de 2024, esta briga no Rio, Brasília e São Paulo, e alguns outros estados da Federação Brasileira. Mas era algo tão forte, estrondoso. Por que que eu digo para você que eu não ouvi, eu só vi a voz, que eu posso dizer, de Deus, quando eu estava para acordar? Quando eu estava para acordar, de tudo que eu via, eu vi a voz de Deus. Eu me acalmei, porque até do começo, do meio, eu não tinha ouvido. Então era algo estranho. Era algo estranho. E somente no final foi que Deus via a voz de Deus. Deus disse assim: existe uma briga de anjos, demônios, espíritos, potestades e principado pairando sobre o território nacional brasileiro, e eu não posso voltar atrás. Eu não posso revogar. E eu dizia: Senhor, e se a igreja orar? Né? Se toda a igreja, todos os cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, se todos orarem, todo cidadão de bem, para repreender isso. E Deus dizia no final: não dá para se repreender aquilo que tem que acontecer. Deus disse: eu não irei repreender aquilo que tem para acontecer. Aí eu perguntava a Deus: o que tem para acontecer? O que você acabou de ver? Aí nesta hora eu disse: relembre. Eu vi milhares e milhares, era como se eu estivesse em cima, eu tenho meio de altura, e descia milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para a terra, Brasil. E descia também, e no ar, quando eles desciam,
quando ele descia no ar, já chegando perto da terra, aquele que pairava no espaço, né, que era demônios, começavam a querer impedir aquela legião de anjos que descessem na terra. E começavam a abrir como se fosse uma carreta de diversas toneladas, batendo com outra carreta de diversas toneladas, todas com 150 km por hora. Uma explosão. Pá! Eu vi diversas explosões dessas. Diversas explosões. E um rebuliço. Um rebuliço de gritaria, era muita gritaria, né? Muito atropelo, um em cima do outro, atropelo, muito em cima do outro, gritaria, atropelo, gritaria. Isso dia 22 de 2024. Porque é espiritual. E a gente não entende, às vezes, separado o físico, o que é espiritual. Começa primeiro no espiritual. Mas o físico vai sentir também. O físico vai sentir também. O físico vai sentir. E eu perguntava, Deus, mas se nós orarmos, católicos, evangélicos, espíritos cristãos, não tem como repreender o que tem que acontecer. Mas eu dizia assim, aí, gente, nesta hora, eu me lembrava de minha mãe, que minha mãe dizia assim, existem coisas más, né, que vêm para o bem. E Deus me deixou lembrar daquele momento, porque eu voltei à adolescência e vi minha mãe dizer assim, filho, existe mal que vem para o bem. Eu voltava, olhava e Deus dizia assim, não dá para repreender aquilo que tem para acontecer. Eu estava num sono bem forte, porque eu tomei essa medicação natural para poder relaxar e poder dormir. Eu disse para Deus, eu estava precisando dormir. Estava precisando dormir. E era uma gritaria tão grande. Os anjos, quando batiam no outro, era como se fossem 2 trens com combustível com 150 km. 2 carretas com combustível com 150 km. Batia e explodia os anjos. Eu vi aquilo. Na terra, gritaria. Sabe? Gritaria, mas era um alarido que não tinha fim. Sabe? Uma coisa que não tinha fim. Meio que uma parte de choro, pranto. Gritos. Né? E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, da parte de Deus, descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem. E essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. E o espírito de ousadia, Deus dizia assim, agora eu coloco esse espírito de ousadia nesta pessoa. Eu tentava ver a pessoa de todo jeito, não conseguia ver a pessoa. Mas essa pessoa não voltava atrás naquilo que ela ia fazer. Ela estava convicta que Deus estava, que aquele espírito de ousadia vinha da parte de Deus. E não voltava atrás. E havia uma aposta, eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via a palavra aposta muito grande, isso já com Deus. Porque no começo, eu não via a voz de Deus. No meio, eu não ouvia a voz de Deus. Por isso que eu coloquei pesadelo. Somente no final, foi que eu ouvi a voz de Deus. Somente no final. Somente no final. Aí eu vi a palavra aposta. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olha só, vem cá. Aí Deus disse, olha, dobraram a aposta. Irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta e irão se arrepender. Não dá não. Não dá não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 22 de 2024, 2 horas da manhã agora. Ei, faz tempo que eu não boto esse relógio assim, meu pai. Senti até uma coisa aqui. Faz tempo que eu não boto esse relógio assim, 2 horas da manhã. Da última vez que eu coloquei esse relógio assim, faz mais de 1 ano. Eu me lembro muito bem do que aconteceu. 2 horas da manhã. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha que vir aqui de uma forma rápida para poder contar para vocês do começo, no meio, eu não vi Deus. Por isso, eu relatei como pesadelo. No finalzinho, foi que eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. E o Senhor diz, todo o alarido, todo grito, todo gemido, todo choro. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse sentado numa guerra. Mas essa guerra é de anjos. Né? Anjos do bem contra o mal. E, logicamente que os anjos do bem venciam. Né? Mas era muito forte, pelo amor de Deus. E eu só quero dizer uma coisa para você. Vocês que estão aqui agora. Deus me deu uma determinação que eu orasse por 6 meses. Começou dia 10 de fevereiro de 2024. E eu comecei a orar por 6 meses. Eu abri a palavra no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6,16, eu queria deixar para vocês
Porque com certeza não vai dar mais para repreender, nem com oração e nem para adiar. Porque Deus disse, eu quero que aconteça algo. E esta briga desses anjos era muito forte. Mateus 6,16, e quando jejuardes, não vos mostreis contrito ou contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareçam eles que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. É isso que tem que ser feito, para não mostrar que está batido. Para não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Te recompensará. E eu tinha até dito que eu iria levar uma palavra sobre jejum. Mas, olhem para mim. Fiquem firmes. Não é só um acontecimento, nem dois. São uns 3 acontecimentos fortíssimos. Fortíssimos para acontecer. Deus não retrocede, Deus não volta atrás. Esse espírito de ousadia que vinha sobre uma pessoa que eu não vi quem é, mas essa pessoa não voltava atrás por causa de uma aposta que tinha sido dobrada. Dobraram a aposta. Aí eu ouvi Deus dizer assim, vão perder agora. Agora vão perder. Porque dobraram a aposta e dobraram errado. Esses anjos eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. E eram anjos de luzes, da parte de Deus, lógico, e de guerra. Eu estou falando de guerra. Eu estou falando de guerra mesmo, de guerra. Anjos de guerra. Você sabe o que significa anjo de guerra? Quando um batia no outro, porque o que vinha lá de cima dos céus, encontrava um perto da terra, pairando no ar. Encontrava milhares pairando no ar. E eles desciam com tudo, batia. Quando batia, parecia uma carreta carregada de combustível com 150 km por hora, batendo uma na outra. A explosão era muito forte. Muito forte. Eu sabia que muita gente estava dormindo. Muita gente estava dormindo. E eu queria dizer que Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é justiça. Foi a palavra que eu ouvi quando eu estava rodando. Eu sou amor, mas antes de ser amor, eu também sou justiça. E eu vi isso claramente. Deus é amor, mas antes de ser amor, Ele é justiça. São 3 fatos, 3 acontecimentos muito fortes. E ninguém mais segura mais. Não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Vamos chorar. Porque o reboliço, é a palavra certa, será gigante. O reboliço será muito grande. São 2 horas da madrugada do dia 20/2 de 2024. Gente, semana agitadíssima por aqui, começando com a apresentação, o oferecimento da denúncia pelo PGR, Paulo Gonet, na noite de terça-feira. Depois teve uma ação que foi proposta lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, bloqueio da plataforma Rumble, também pelo ministro Alexandre de Moraes. Aplicação de multa de 8 milhões para a Rede X, também pelo ministro Alexandre de Moraes. Enfim, muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje nós entrevistamos pela primeira vez o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que a denúncia foi oferecida pela PGR. Vou deixar o link aqui, você que não conseguiu acompanhar em Oeste Sem Filtro, para dar uma olhada nessa entrevista. Desejo um ótimo final de semana e vamos torcer por uma boa semana. Primeiro que o Alexandre de Moraes não é muito chegado às redes sociais, não. Até porque quando ele fala bom dia, vem um monte de gente para falar mal dele, enfim, e para inventar fake news em torno dele e tal, como acontece com a gente também, né? Nós, jornalistas, que apanhamos de tudo quanto é lado. Mas, enfim, a última vez que o Alexandre de Moraes usou o X, postou alguma coisa, foi em janeiro de 2024. Portanto, há um ano. E agora ele, além de não postar nada, né, ele saiu, ele se desligou do X. E a guerra dele com o X foi uma guerra feia, com o Elon Musk, que com o Donald Trump se sente também dono do mundo, mas neste caso da guerra com o Elon Musk, o Alexandre de Moraes, a Suprema Corte Brasileira e, enfim, a autonomia, a soberania brasileira venceram, né? Porque o Elon Musk teve que se adaptar, obviamente, às leis brasileiras, às regras brasileiras e cumprir decisões judiciais, né? E agora eu tô irônica hoje, mas enfim, talvez por coincidência, né, gente? Vamos acreditar nisso, que no dia seguinte à apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 34 envolvidos na tentativa de golpe durante o governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, já no dia seguinte, uma empresa do Donald Trump se associa à Rumble para entrar com uma ação contra o Alexandre de Moraes, querendo processar o Alexandre de Moraes com base em lei americana. E agora o Alexandre de Moraes ontem exigiu o que ele já tinha exigido
do X, que a Rumble tivesse representantes legítimos legais aqui no Brasil, né? E hoje suspendeu o Rumble. Agora, isso é uma guerra pessoal do Alexandre de Moraes, ou é uma guerra que é do mundo todo, é uma forma de resistência, né, à fake news, à manipulação de corações e mentes na política, na economia, em valores culturais, princípios, tudo, né? Então é o seguinte, assim como o mundo discute a regulamentação das redes sociais, o Brasil também discute os limites. O problema é que, como o Congresso não faz a parte dele, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal apanha porque está cobrindo um gap, cobrindo um vazio por falta de iniciativa e de legislação do Legislativo. Bolsonaristas e Trump manipulam a armadilha contra o ministro. Pois bem, e hoje é o meu chat. Ele segue aí, trazendo alguns cenários, né, alguns desdobramentos sobre os casos que estão acontecendo, né? O pessoal aí se movimentando. E isso aqui foi 5h30 da manhã de ontem, antes das decisões aí, né, de multa, bloqueio do Rumble, já foi bloqueado de novo, aí vocês vão entender. O meu chat fala assim: o palco de uma crise política entre Trump e o Brasil está montado. Pois bem, a decisão do ministro dá 48 horas para que o Rumble indique um representante legal no Brasil é a oportunidade que bolsonaristas e a base do governo de Trump manipularam para justificar uma eventual ação contra os brasileiros. Então, bem, o meu chat está dizendo que o governo Trump, a base do governo Trump com o Bolsonaro, estão fazendo tudo de propósito, não é uma ação coordenada, mas tudo bem. Para eventuar, eles vão agir, querem agir contra o juiz brasileiro. A avaliação é de que esse processo contra o Rumble, tudo mais, todo esse processo transformou essa situação meio que numa armadilha. O que aconteceu? Em dezembro de 2023, o Rumble foi fechado no Brasil. Oficialmente, a empresa indicou que, por discordar da decisão do ministro de remoção do conteúdo do Monark, ela optou por deixar o país. Mas a companhia retomou suas atividades em fevereiro de 2025, indicando que a vitória de Trump na eleição nos Estados Unidos teria facilitado essa decisão. Com seu retorno, contas que tinham sido banidas, como a de Alan dos Santos, foram retomadas. Aí veja. A armadilha estava montada. Montou a trap. O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, indicou que não cumpriria as decisões do Supremo e, caso seja suspensa, observadores nos Estados Unidos e no Brasil apontam que o banimento pode se transformar numa crise diplomática. Vai vendo. Trump usa a Rumble como plataforma para sua própria rede social, e um ataque contra a empresa seria considerado um ataque contra os aliados da Casa Branca. O advogado do Trump aí falou isso, né, da Trump Social, Paulo Ferreira falou assim, eu tava sem entender, porque eu sou um cara, eu entendo um pouco de tecnologia, mas sim, usa a plataforma, a rede social, tá assim. Não tinha caído a ficha na minha cabeça. E acho que vocês vão entender já. Fica ali assim, né, usa a plataforma, né, se bloquear o Rumble. Mas eu não estava conseguindo compreender o fato o que poderia, como o banimento do Rumble poderia prejudicar a rede do Trump. Na minha cabeça é um negócio tipo, sei lá, de reputação, sabe? Os negócios lá, bota uns vídeos, você não pode assistir meus vídeos, porque, sei lá, o Rumble tá fora do ar, enfim. Os indícios de uma ação contra o brasileiro, de fato, ficaram claros no processo movido pela Rumble e pela empresa Trump contra o ministro. No documento, os advogados destacaram como Trump assinou a ordem executiva que permitiu adotar sanções e confisco de bens de membros do Tribunal Penal Internacional sob a justificativa de que estava ameaçando a soberania dos Estados Unidos. Agora, a defesa do americano considera que Aya e o ministro agem da mesma forma, supostamente violando a soberania americana. E para completar, a defesa de Trump faz um alerta. A Ordem Executiva 14.203 adverte sobre o precedente estabelecido com tribunais internacionais ou estrangeiros que reivindicam autoridade sobre nações que não consentiram com a sua jurisdição. As ações do ministro, se não forem controladas, criarão um precedente perigoso, pelo qual tribunais estrangeiros poderiam rotineiramente impor suas leis às empresas americanas se elas decidissem ignorar os canais legalmente estabelecidos. O palco, portanto, está montado para uma crise política entre Trump e o Brasil. Vai bem. Aí, o dia avança um tiquinho. Meio-dia. Lá vem Paulo Capelli. Ministro dobra a aposta contra Trump e o Musk. No mesmo dia que se tornou alvo do processo, o ministro determinou a multa de 8 milhões no Twitter, Elon Musk. Na Casa Branca é braço direito do presidente. Além da data, outros detalhes chamam a atenção na relação do magistrado. Ao processar o ministro, a empresa de Trump o acusou de promover censura, a ordenar bloqueio do perfil do Alan. O ministro, por sua vez, aplicou uma sanção milionária, alegando que o X não forneceu os dados cadastrais do Alan. Aí tem nesse empurra e puxa. Há mais curiosidade nesse round. A ação do grupo de Trump foi movida em conjunto com a plataforma de vídeos Rumble, também nesta quarta, que deu 48 horas para o Rumble apresentar o representante. Com os movimentos, o ministro dobra a aposta contra Trump e Elon Musk. A reação é um indicativo de que o magistrado não recuará nas determinações de bloqueio de contas de pessoas investigadas no inquérito das milícias digitais. E mais do que isso, reforça o ímpeto do ministro de avançar na questão. Aí o dia passou mais um pouquinho e pronto. Mandou bloquear o Rumble. Bloqueia essa porcaria aí, enchendo o saco. Tira do Brasil. Foi bem. O ministro manda suspender Rumble no Brasil em meio a embate com plataforma. O ministro cita descumprimento de decisões judiciais, plataforma e empresa de Trump entraram com ação contra magistrado lá nos Estados Unidos. Aí, só um destaque na decisão, nesse parágrafo aqui, né? A avaliação do ministro, o CEO do Rumble, incitou ódio contra a corte, ao postar, aspas, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Aí, já viu, né?
gritaria. Pois bem, pessoal. Trump usa a plataforma da Rumble. Eu tava sem entender. Agora eu entendi. Eu realmente entendi. Por que cargas d'água, um bloqueio do Rumble pode afetar a rede do senhor Donald? Não é o Pato Donald. Gente, olha só. O Trump, ele realmente usa a rede social dele. Ele segue usando, né? Ele se comunica por lá. Ele quer que o pessoal vá lá pra Truth Social. E qual é o ponto? Quando você tá no seu telefone, no seu celular, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você abre o Twitter, você está passando lá no feed, que aparece aquele videozinho. Para aquele videozinho aparecer, tem todo um aparato que parece muito simples para você, mas não é tão simples. Não é só, sabe, um simples código, um simples software. Você tem um servidor para armazenar o vídeo, a forma como aquele vídeo, ele, um recurso recursivo, você convocar aquele vídeo para aparecer na timeline, numa postagem, enfim, aspectos técnicos, né? O vídeo que você manda, ele tem que estar salvo em algum lugar. Então, assim, não é só questão dos servidores. E aí, qual é o ponto? Aí agora eu entendi nessa imagem. Os servidores que o senhor Trump usa na rede social dele, ou seja, quando você sobe um vídeo lá na rede dele, como seja no Instagram da vida, como é no Twitter da vida, quando você faz esse upload e você quer lá ver o vídeo, a base tecnológica que permite isso é a Rumble. Então, o que o Paulo Figueiredo está mostrando aqui nesse print é o quê? Você baixa a Truth Social, a rede social do Trump. Você acessa ela. Só que quando você passa o feed de notícia, os vídeos não aparecem. Os vídeos não dão play. E por quê? Porque os servidores onde os vídeos estão salvos são os servidores da Rumble e a Rumble está bloqueada. Então, na hora que o aplicativo ele tenta entrar em contato com um servidor de mídia, de vídeo, para obter acesso, não tem. Aí agora você entende por que tá falando que uma ação contra a Rumble prejudica a rede do Trump. E aí, como é que resolve isso? Você entendeu? E esse é um problema do mundo moderno. Quando o direito surgiu, não sei quantos milhares de anos atrás, não tinha internet. Sabe? E as coisas no passado eram meio que locais, né? O hardware, a parte de maquinário, as empresas, estava tudo dentro delas. E hoje a coisa vai começando a se modificar cada vez mais, né? Com as nuvens da vida, etc. E aí o cara fala, cara, eu vou montar a minha rede social, mas vou usar a base, vamos falar assim, né? A base de hardware, a questão técnica, né? O maquinário. O maquinário eu vou usar de outra pessoa. Então você tá entendendo qual é o ponto? Você bloqueou o Rumble, mas agora a rede do Trump não funciona no Brasil. Mas eu não bloqueei a rede do Trump. A culpa não é, a internet é meio complicado, né? A tecnologia muda. Então, não sei o que vai sair disso, mas agora eu consegui entender. Porque o pessoal tá falando, mexendo no Rumble vai atrapalhar a rede do Trump. Agora eu entendi. Enfim, né? Se Trump queria que o vídeo dele passasse no Brasil, não tá passando. Senhor Donald, os seus vídeos não estão disponíveis para os brasileiros. Tá achando ruim? Dá queixa no Procon. Eu acho que isso vai dar treta, viu? Na boa. O que é que vai dar no final do dia? Não sei, mas acho que vai dar treta. Jogada de mestre, o Xandão caiu feio na cilada. Entenda o tamanho da merda. Alexandre de Moraes, ele derrubou os vídeos do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele foi derrubar o Rumble e acabou derrubando os vídeos do presidente dos Estados Unidos por tabela. É uma jogada que foi feita, uma jogada sensacional, uma jogada de mestre, aonde o Alexandre de Moraes nem percebeu. Quando ele percebeu, já era tarde demais. E agora? O presidente vai cruzar os braços e vai ser censurado pelo Xandão? O que será que o Trump pode fazer? Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos mostrar essa sinuca de bico, essa jogada de mestre que foi feita para cima do Xandão. Olha o que o Paulo Figueiredo diz aqui. Entendam o tamanho da merda. Alexandre de Moraes derrubou os vídeos do presidente dos Estados Unidos da América na sua própria plataforma. Isso acontece porque o Truth Social usa o Rumble como uma ferramenta tecnológica para os seus vídeos. Isso vai feder demais. Vamos entender aqui para você compreender como é que foi essa jogada. Bom, você sabe que o Rumble tinha saído do Brasil. Já tinha mais ou menos, se eu não me engano, 1 ano e pouco que o Rumble saiu do Brasil. Aí você fala assim, Fábio, se o Rumble saiu do Brasil, por que eles voltaram ao Brasil tipo 10 dias atrás? Não é que eles foram cancelados no Brasil ou censurados no Brasil. Eles saíram do Brasil para não serem censurados. Ou seja, ou você derruba esses perfis, ou a gente vai botar multa, etc e tal. Então o Rumble, ele falou assim, eu não vou derrubar o perfil dessas pessoas, eu prefiro sair do Brasil. O que mudou
para o Rumble ter voltado ao Brasil? Nada. Então por que eles voltaram? Na minha opinião, aí está a jogada de mestre. Eles só voltaram ao Brasil para que fossem derrubados. Eles induziram o Alexandre de Moraes derrubá-los. Por quê? O Alexandre de Moraes derrubando o Rumble também estaria derrubando a plataforma do Trump, o que deixaria o presidente Donald Trump pé da vida e faria o Trump entrar nessa guerra. Então a estratégia é tipo aquela estratégia de falsa bandeira, né? É aquele navio de guerra que é atacado por um aliado que diz que foi o inimigo que atacou e aí você entra na guerra. Então no caso aqui, não é que um aliado atacou o Trump. Essa é a diferença. O aliado simplesmente ele armou a arapuca e o Alexandre de Moraes caiu. Ele caiu de pedrada no Rumble e atingiu o Trump de tabela. Então, tudo isso foi uma jogada, porque você pode reparar que eles falaram assim, pô, a gente tá voltando pro Brasil. Mas antes da gente voltar pro Brasil, vamos fazer o seguinte, vamos pegar junto à plataforma do Trump. Vamos junto com a plataforma do Trump voltar ao Brasil. A gente vai voltar agora, mas vamos processar o Alexandre de Moraes. Agora que a gente está voltando, porque você vê, o processo saiu o quê? 4 dias depois que a plataforma voltou ao Brasil. Então eles já sabiam do processo antes de voltar ao Brasil. Então a gente volta ao Brasil, vamos trazer esse processo contra o Alexandre de Moraes, junto com o Rumble, a gente vai dar o Truth Social. O Truth Social, ele vai estar junto com a gente na nossa plataforma. E se o Alexandre de Moraes derruba o Rumble, derruba a plataforma do Trump e o presidente Donald Trump terá de entrar nessa guerra. E isso aí vai dar problema. Mas o que eu tô vendo é o seguinte, Fábio, mas o Alexandre de Moraes, ele tá literalmente cagando. Ele vai com tudo pra cima. Mas se você realmente pensar na situação do Alexandre de Moraes e você se coloca no lugar dele, realmente o Alexandre de Moraes, sem saída, a única opção que ele tem é dobrar a aposta. Ele não tem como não dobrar a aposta. Porque se ele não conseguir dobrar a aposta, ele vai cair mais rápido ainda. Porque ele ainda tem um apoio do sistema. O sistema ainda está apoiando o Alexandre de Moraes. O sistema ainda dando força para ele. Na minha opinião, o Alexandre de Moraes eventualmente ficará muito caro para o sistema e o sistema terá de derrubá-lo. O próprio sistema vai derrubá-lo porque ele ficará muito caro para ele. Vai ficar muito caro. Mas e agora? O que o Trump pode fazer? Cara, não sei. É aquela coisa que você fala, mas Fábio, jogada de mestre, o Alexandre de Moraes sem saída, ele vai dobrar a aposta de novo. Ele vai derrubar o Rumble, vai derrubar a plataforma do Trump, vai derrubar a plataforma do X, vai derrubar o Meta. Ele abriu um processo agora contra o Meta, uma coisa totalmente maluca, botou o Meta no inquérito do fake news. Ou seja, ele tá dobrando, triplicando as apostas. Então ele não tá com medo, ele vai pra cima com tudo. Sim e não. É que eu falo pra você, essa situação aqui é o seguinte, o cara cruzou a bola e deixou você na frente do gol sem goleiro. Agora, você vai ter que meter a bola pra dentro. Então, o que nós estamos analisando aqui é que o Alexandre de Moraes, ele caiu na arapuca. Ele caiu na armadilha. Agora, vai o presidente Donald Trump realmente entrar nessa briga e quebrar a porra toda? A gente não sabe. Agora, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o presidente dos Estados Unidos vai ficar calado, vai deixar com que as coisas aconteçam como aconteceu e vai ser censurado? Cara, um cara que foi eleito, a primeira coisa que ele fez quando assumiu a presidência foi uma ordem executiva, uma lei executiva, né? Aonde você é proibido censurar, aonde ele não aceita mais a censura. Então ele mandou o J.D. Vance para a Europa para quebrar o pau com a Europa inteira, para que a Europa entenda o que é liberdade de expressão, para que não censurem, para que não façam isso. Aí você acha que ele vai deixar isso acontecer no Brasil? E o presidente Donald Trump é o mesmo cara que já levou porrada na cara. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O cara que apanha nunca esquece. O cara que bate esquece. Então o Trump levou muita porrada. Ele foi censurado pelo Facebook, foi censurado pelo YouTube, foi censurado pelo Instagram, foi censurado pelo X, o antigo Twitter. Tudo isso censurou o cara.
Agora você acha que ele vai deixar com que um juiz no Brasil venha censurá-lo? Então eu acho que tudo que você viu foi parte de uma grande jogada. Foi uma jogada sensacional. Os caras, eles tramaram isso aí foi tudo premeditado. Como o Alexandre de Moraes é muito previsível, é igual quando você bota aquele milho para pegar pombo. Você bota o milhozinho ali, o milhozinho ali, o milhozinho ali, você bota a arapuca, o pombinho vai comendo, a arapuca cai. Então o Alexandre de Moraes é muito previsível. Eles sabiam que eles podiam se juntar com a empresa do Trump, sem que o Alexandre de Moraes entendesse. Aí você viu várias pessoas entrando, né? Vários youtubers também. Eu acho que muita parte dessa estratégia é o próprio Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, junto com o dono do Rumble, junto com o filho do Trump, essa galera toda, eles armaram esse esquema, essa estratégia. Porque se você pensa assim, vamos dividir, né? Aí você tem o Paulo Figueiredo, junta com essa galera, mostra ali e vê que o Alexandre de Moraes é muito previsível. Aí o cara do Rumble se junta ao Truth Social. Então agora eles se tornam duas. Eles vão e processam o Alexandre de Moraes pelas cagadas que ele está fazendo. E aí o outro passo é o Paulo Figueiredo e os outros youtubers pedem para as pessoas se inscreverem, né, no Truth Social. Por quê? Porque para trazer uma comoção no Brasil, que tem pessoas no Truth Social no Brasil. As pessoas começaram a entrar no Truth Social, e aí os youtubers brasileiros exilados nos Estados Unidos começaram a postar coisa no X, começaram a postar coisa no Rumble, ou seja, induzindo o Alexandre de Moraes para o ataque, induzindo o Alexandre de Moraes para o erro, fazer o Alexandre de Moraes querer censurar o Rumble. Então o Alexandre de Moraes foi, caiu na armadilha, censurou o Rumble e censurou, no caso, a rede social do Trump. Então tudo que o pessoal armou, eles conseguiram. O Alexandre de Moraes, em sua cabeça de que ele pensa que é Deus, ele caiu direitinho na armadilha. Caiu direitinho, se lascou todo. Agora nós temos uma situação que o Trump vai olhar para o Alexandre de Moraes. Agora, o que vai acontecer? Bom, tomara, eu já expliquei para as pessoas no meu outro canal várias vezes que o Brasil é como se fosse um paciente com câncer. A quimioterapia não é algo bom, porque ela mata as células cancerígenas, mas também às vezes mata as células boas. Então você vai ter alguns problemas, mas a única forma de você se curar desse câncer seria, no caso, uma quimioterapia. Então o que acontece? O Brasil é um país que está com câncer e os Estados Unidos é a quimioterapia que será jogada dentro do Brasil. Então a gente precisa que o Brasil e os Estados Unidos venham quebrar o relacionamento, venham ter sanções, que o pau quebre, que venha torar o pau. Porque isso vai ser a quimioterapia que vai salvar o Brasil desse câncer. Porque se não acontecer nada, o Brasil já era. O Brasil vai virar uma Venezuela. Então eu acho que esse é o espírito. Jogada de mestre. Tomara que esse Alexandre de Moraes agora venha cair. Então Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês hoje às 15 horas lá no nosso outro canal. Um abraço. Tchau, tchau. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família
e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.